Boa noite, Machado. Gostaria de fazer uma sugestão. Por que vocês não convidam para o José Cobori e o Elias Jabbour fará fortalecer o nacionalismo? Pra vocês chamar os caras é foda, hein? O Jabbour e o... Quem que é o outro que ele mencionou? Cobori. Vem cá na segunda-feira. Né? Cobori. Nossa, o povo pira com ele, hein? Ele era liberal e agora ele virou esquerda. E o Elias Jabbour é um cara que famoso. define, o Elias Jabbour fala bastante da China aí, trabalhou no BRICS, tudo. Com a Dilma. O Fel mandou aqui também, chegando na live para prestigiar o nacionalista. Valeu, Fel. Ele mandou aqui também, Rafael, o comunismo teria o ideal máximo de anarquista, assim como o anarcocapitalista? Se sim, no que mais eles colidem em ideias? Entre o quê? Comunistas e anarcocapitalistas? Entre anarquista e anarcocapitalista. Peraí, repete a pergunta. ANCAP e anarquista. O comunismo que teria o ideal máximo de anarquista, assim como o anarcocapitalista. É a extinção do Estado. Se sim, o que mais eles colidem em ideias? Mas eu acho que então a pergunta é entre comunistas e anarcocapitalistas, né? Me parece que é mais ou menos nesse sentido. O problema fundamental aí é o seguinte, os comunistas eles querem o fim do Estado. Só que eles acreditam que o fim do Estado ele vai ser alcançado após você alcançar aí um pleno desenvolvimento das forças produtivas, que você, por assim dizer, vai... você vai, a sociedade ali, a economia vai alcançar um determinado grau de autonomia das forças produtivas que vai garantir plenamente as necessidades humanas. E de modo geral você não vai ter motivo para a existência daquilo que nós entendemos como política e, portanto, não vai ter motivo para a manutenção daquilo que nós entendemos como Estado, porque todo mundo vai estar inserido em uma espécie de estrutura que garante plenamente todas as necessidades humanas por causa desse máximo desenvolvimento das forças produtivas que apenas o socialismo poderia proporcionar. Enquanto os anarquistas e os anarcocapitalistas eles querem o fim do Estado como o primeiro passo, o primeiro momento. Eles acham que, nas suas diferenças, né, o seu ideal ali de realização humana, de liberdade humana, depende do Estado ser extinto, ser dissolvido, ser diluído o mais brevemente possível, mesmo que isso se dê em algumas fases, né? Mas mesmo que a gente pense aí em etapas, para o comunista, esse é o tipo de coisa que vai acontecer em um futuro muito distante. Enquanto para o anarquista e para o anarcocapitalista é algo que deveria acontecer o mais breve possível. E aí, mesmo quando a gente desconta essa maneira como esses... E só para marcar uma diferenciação, a minha perspectiva, que é tradicionalista, é de que o Estado vai existir para sempre e ele deve existir para sempre, porque o Estado é basicamente um espelho da ordenação do cosmo. Tal como nós vivemos num cosmo ordenado, a maneira pela qual o ser humano se organiza é o Estado. Fora do Estado existe apenas o caos, a destruição e a dissolução. Então, tal como os astros giram em torno do Sol, tem que existir um Estado, né? Eu penso isso nos termos de Platão, basicamente. Tem que existir uma correspondência entre como são as coisas na sociedade humana, na politeia, na república, e como as coisas estão estruturadas no universo, né? A correspondência entre microcosmo e macrocosmo, entre política e leis naturais. Mas para essas outras ideologias aí, eles acham que o Estado é um problema, que o Estado é um defeito, que o Estado é um acidente de percurso e que o Estado tem que desaparecer. E aí, obviamente, além disso, tem um monte de outras diferenças, né? Mas eu acho que tem mais semelhanças entre anarcocapitalistas e comunistas do que diferenças. Vou colocar, por exemplo, tanto comunistas quanto anarcocapitalistas são materialistas, né? De um modo geral, são ideologias ateias. Por mais que você tenha hoje em dia, muito comumente, o fenômeno do adolescente católico ANCAP,
tipo até o rapaz que estava debatendo ali com o Rubão e que não sabe onde está o decreto, eu espero que ele esteja procurando o decreto para apresentar aí numa próxima oportunidade. Isso aí é basicamente fruto de uma dissonância cognitiva, porque não tem como você ser anarcocapitalista e católico, porque existe uma série de contradições entre a doutrina social da igreja ou a maneira como a igreja católica enxerga a realidade e os pressupostos filosóficos do anarcocapitalismo. Então, assim, são ideologias materialistas, são ideologias ateias, mas tem uma série de diferenças. Existe ali uma priorização excessiva do indivíduo na visão anarcocapitalista, enquanto a maneira como o comunista enxerga as relações humanas é uma maneira mais coletiva, né? É uma maneira mais coletiva que toma como ponto de partida a classe, mas que se estende a outras formas de coletividade, porque os comunistas, de um modo geral, eles interpretam esse elemento coletivo como tendo uma preponderância sobre a ação individual. Eles enxergam, eles dão mais importância ao contexto e à maneira como o contexto de uma sociedade, né, o contexto socioeconômico, principalmente, de uma sociedade está estruturada, do que a ação individual que o anarcocapitalista vai exaltar acima de qualquer outra coisa. Então, assim, mas isso aí também é uma questão muito longa, diferenciar aí o comunismo e anarcocapitalismo e por aí vai. Ó, o Tom Jerry mandou aqui, salve 3 irmãos. Fala, Tom Jerry. Salve, Rafa. Pergunta, o que o Rafa acha geopoliticamente do Mercosul? Ainda é viável para nós ou melhor a gente entrar firme no BRICS? Eu acho o Mercosul bom para algumas empresas brasileiras que com isso conseguem uma certa facilidade para entrar no mercado argentino, no mercado uruguaio, mas eu não vejo tanta vantagem vindo para o Brasil como um todo, né? Então assim, isso acaba sendo útil para algumas empresas brasileiras, mas não tem o impacto que eu acho que acreditavam que o Mercosul teria na época em que começaram a trabalhar o Mercosul. Eu acho sim que a gente tem mais vantagem com uma associação mais próxima com os BRICS, especialmente se a gente começar a pressionar os BRICS para financiarem obras de infraestrutura no Brasil. Eu acho que isso aí, aproveitando que a Dilma está no banco dos BRICS, aproveitando a moral que o Brasil tem. Eu não sei por que o Brasil continua com tanta moral com a Rússia e com a China, porque o Brasil está sempre metendo os pés pelas mãos, mas o Brasil tinha que aproveitar que tem essa moral para botar uma pressão em cima dos BRICS para trazer dinheiro para o Brasil para construir obras públicas. Será que não é arriscado a gente financiar esse desenvolvimento? Eu acho que não. Eu acho que quando a gente pensa em fontes de financiamento, entre aquelas que existem para financiar grandes obras, a gente compara, por exemplo, Banco dos BRICS e FMI. Se a gente comparar juros cobrados, aquilo que é exigido, né? Aquilo que os caras pedem. É mais vantajoso fazer isso pelos BRICS mesmo. Podia até fazer o BRICS financiar a dívida do FMI, né? Paga essa porra aí que a gente vai dever vocês. Compra aí, essa dívida. Mas eles falam que no regime militar, que foi um período que desenvolveu muito o país, teve muito financiamento externo, né? E isso acabou lá na frente prejudicando o nosso país, né? Sim, a gente fez coisas interessantes nesse período, especialmente no período Geisel, mas teve um preço aí. E o preço foi ainda maior porque calhou de combinar um puta endividamento brasileiro com um cenário econômico internacional caótico na época da crise do petróleo e uma série de outras coisas que acabou ferrando a economia brasileira nessa época, né? Então, assim, se desenvolver com base em endividamento é possível, mas é arriscado, né? Nesse sentido, o regime militar também não foi prudente, né? Meteu um pouco os pés pelas mãos. Sim, a galera tava no chat aqui falando que você tem que ser um ministro do Rubão. Posso ser. Se fosse do governo do Rubão, quais as primeiras empresas que você nacionalizaria aqui no país? Boa pergunta. Em primeiro lugar, se eu fosse me sugerir para ser ministro do Rubão, eu ia pedir para ele a pasta da cultura. Né? Caralho! Eu pediria... Você toca violão? Não, na verdade, olha só, eu toco teclado, eu tô enferrujado, mas eu sei um pouco de guitarra, mas canto também um pouco, mas enfim, isso aí é coisa do passado quando eu tinha banda. Mas eu pegaria a pasta da cultura. Porém, eu obviamente daria uns pitacos, né, sobre outros assuntos. Sim. Se está falando em empresas privadas, na verdade, eu começaria pela desprivatização de praticamente todas as empresas brasileiras que foram privatizadas ao longo dos últimos... Bota aí...
35 anos, Caralho, velho. né? Telefonia Vale, também. CSN. Energia. Telefonia a gente pode deixar um pouco pra depois, né? Mas se a gente tá pensando aí, Eletrobras, né? CSN, Vale, voltar com bancos públicos que foram instituídos, bancos estaduais, por exemplo, que tinham uma certa utilidade nos anos 90, que eram interessantes. O Benji era um Benji, banco eu ia disso, né? falar Era do o Benji. Foi ruim, acabou sendo ruim para o financiamento dos estados, né, das unidades federativas, o fim dos bancos estaduais. Não foi uma boa jogada, né? Aham. A energia, eu acho que a energia elétrica deveria voltar a ser estatizada, porque assim, é sem condição o tipo de tarifa elétrica que o pessoal paga no Rio de Janeiro e talvez São Paulo seja a mesma coisa. No verão, em São Paulo, quanto é que o pessoal paga? Verão, classe média. É um absurdo. É alto? A energia tá um absurdo. Porque Rio de Janeiro, pelo que eu me lembro, o pessoal tava pagando R$600, R$700, Caralho, mano, não dá. R$800 no verão, assim, com Mas é ar-condicionado. engraçado, né? A gente privatiza achando que vai reduzir o preço. E aí, de repente, a gente tem um discurso que vamos estatizar pra ficar mais barato, caralho. Pô, mas olha só, você é acionista. Eu quero lucro. Quer lucro? Quero lucro. Então você quer tarifa alta. Claro, Né? claro. É isso que o pessoal não pensa antes de apoiar a privatização. Aham. Mas porque porque vem assim, vai melhorar. É que o ser humano, eu não vou dizer, não, eu vou Mas será que não foi uma privatização mal feita? Ela não poderia ser uma Opa, privatização 100%, bem feita, igual foi a telefonia que, por exemplo, você deixaria pra depois? Eu vou me corrigir aqui que eu tava falando que o ser humano é dualista. Eu vou dizer que a gente, o ocidental e os países influenciados pelo ocidente são dualistas. Então funciona assim. Vamos lá. A energia elétrica no Rio de Janeiro tá ruim, tá estatizada, tá ruim. Um lixo. Né? Anos 90. Tá ruim. Então, se tá ruim e é estatal, se a gente tirar de estatal e transformar em privado, vai ficar bom. Porque se o privado é o oposto de estatal e se o bom é o oposto de ruim, ao transformar um no outro, você automaticamente muda a chave qualitativa. Na verdade, eles Né? vendiam um peixe que, tipo assim, vai aumentar a concorrência e Vai baixar o consumidor vai poder escolher entre a empresa que vai fornecer energia Pô, mas para não, você. não é assim, não né? é Porque assim. Não é Porque assim. olha só, nem toda atividade econômica tem como ter competição, né? Porque É. uma coisa é você fazer competição, sei lá, de fábrica de chinelo, né? Você vai comprar Sim, Havaianas sim. ou Headley, sei lá. Aham. Outra coisa, não tem como cada um sair instalando seu poste elétrico, cada empresa de fundo de quintal botando fio e cabo e você escolhe. Não dá pra fazer assim, né? Ferrovia, Assim. né? Pega uma ferrovia ali, o outro pega... Não dá. 5 empresas Investimento, diferentes construindo ferrovia no mesmo lugar. Como é que vai fazer isso Aham. daí? Aí você escolhe, Não tem não dá. como, isso aí não é possível. Mas a questão é a seguinte, o pessoal tem uma dificuldade psicológica de entender que você pode mudar a maneira como a empresa está estruturada e continuar uma merda. Né? Você pode tirar da mão do Estado e botar nas mãos privadas e continuar ruim. Com Porque se certeza. é um monopólio natural e não tem como cada cidadão construir uma empresa de energia elétrica, por que, tomando como exemplo a Light, por que a Light vai melhorar o serviço, vai baratear? Não faz O que ela sentido ganha com nenhum. isso? Ela não ganha nada melhorando o serviço, ela não ganha nada barateando o serviço. Mas é só fazer bem feito. É porque não é bem feito. É o seguinte, ó. Essa concessão de estrada aqui é sua, ela tá pronta? Você vai tomar conta que não renovou, cara, perdeu a concessão. Você tem a concessão da energia, não tá oferecendo nada de bom, não tá conseguindo cobrir o preço. Tem alguém que quer pegar e troca o cara. Eu acho que tinha que ter mais intervenção do Estado. O Estado mais tem que ir lá e intervenção do meter o Estado. ferro. E assim, tenta e muda de dono mais 2 vezes. Se continuar a mesma coisa, estatiza. Não, eu acho que tem que Pronto, estatizar pronto, tudo né? essa porra. Não, eu também acho que tem que estatizar. Mas, por exemplo, tem algum serviço que talvez dê pra continuar privado se a gente trocar a empresa. Beleza, troca a empresa. Eu vou esse falar uma negócio, verdade estatiza. aqui. Às vezes quem quiser me bater, me bate, mas, cara, tem que esperar o Rubão. Se fizer agora, vai dar merda. Não, a gente sabe, vai estatizar, não vai ser bem administrado, não vai no produzir, governo atual, não Mas, olha só, vai superfaturar, vocês não têm dá. que se preocupar com isso, porque o Lula não vai estatizar absolutamente nada no Brasil. É um entreguista, né? Não vai estatizar então, absolutamente nada, nem nesse mandato, nem no próximo, caso ele venha de novo e ganhe as eleições. Nem o sucessor do Lula vai estatizar qualquer coisa. Não vai acontecer. Não vai. Não vai acontecer. E do que não foi privatizado? É algo que nunca foi do Estado. O que você Algo que nunca nacionalizaria? foi do Estado. Agora tem que Qual pensar setor? melhor.
Eu particularmente, transformaria todo o setor militar em estatal. A né? Vibras, por exemplo, Sim, estatizaria tudo no setor militar. faz total sentido, né? Uma Vibras Sim. ser do governo, né? Deixa eu pensar aqui, talvez o que nunca foi... JBS, não, acho o que não dinheiro já é precisa. nosso, né? O dinheiro já é nosso. É só falar assim, dá aqui, é meu aí, pô. Dependendo, é que depende, assim, talvez a gente cara, faça... o JBS é muito estratégico. Talvez né? a gente faça com o governo do Alimentação, Rubão né? um governo revolucionário de longo prazo, né? Ah. Tipo o governo chinês em alguma medida. Uhum. Então, aquilo que é de grande escala e que não necessariamente seria conveniente estatizar, a gente talvez pudesse botar uma pressão ou dar incentivos para transformar de empresa privada em cooperativa. Legal. Em cooperativa de trabalhadores. Uhum. E eu acho que, por exemplo, essas empresas do setor dos alimentos, elas poderiam muito tranquilamente virar cooperativas. Né? Eu acho que seria interessante dar algum tipo de incentivo ou faz uma negociação ali para manter o dono como sendo parte da empresa também, ou faz algum arranjo no tipo, e você transforma em cooperativa. Eu acho que cooperativa é o tipo de iniciativa privada ideal. Né? Então, assim, eu acho que aquilo que é estratégico deve ser estatal. E aí a gente tem que definir o que é estratégico. Para mim é setor militar, setor energético de modo geral, boa parte da infraestrutura também. Aquilo que é pequena propriedade tem que ser livre do cidadão. Sim. O cara poder abrir uma padaria de maneira completamente livre, o cara poder abrir um bar de maneira completamente livre, o cara poder ter ali algum tipo de estrutura, algum tipo de pequena fábrica artesanal ali, em que trabalha ele e a família dele, ou algo nesse sentido, abrir uma loja, isso tem que ser completamente livre. Modelo chinês, né? isso aí que você tá falando. Uma pequena propriedade rural completamente livre. Agora, aquilo que é grande e que não é estratégico, e aquilo que é de tamanho intermediário, na minha opinião, deveria ser tudo cooperativizado. Na minha opinião, deveria ser tudo cooperativa. O que você faria com esses planos de saúde aí hoje? Plano de saúde, na minha opinião... Acabou com todos? Na minha opinião, a gente tem que transformar o SUS naquilo que ele deveria ser. Porque a saúde não pode ser particular, não pode ser privada. A gente deixa como sendo saúde particular a saúde... Os setores de saúde que não são vitais, né? O pessoal que quer fazer cirurgia plástica, né? Os setores que são secundários da saúde, né? Agora, a saúde básica, aquela que salva vidas humanas, aquela que trata câncer e por aí vai, isso tem que ser público. Totalmente. Isso tem que ser 100% público. Porque aquilo que as empresas do setor médico fazem é especulação com vida humana. Eles transformam a vida humana em número e especulam, né, para ganhar dinheiro em cima. Isso é não apenas imoral, é uma violação do juramento de Hipócrates, que é um fundamento tradicional, ético da medicina há milênios, basicamente. Né? Então aquilo que se pratica hoje não é, numa sociedade capitalista, não é medicina de verdade. Né? É basicamente a financeirização da medicina. Universidades privadas. Universidade é o tipo de coisa que ou deveria ser tudo estatal ou fortemente influenciada pelo Estado, porque o impacto que a universidade tem na sociedade é imenso. Né? Por exemplo, uma coisa que o Rubão sempre fala é que tem que acabar com a autonomia universitária. Esse negócio da universidade escolhe o seu reitor, define currículo, faz o que quer. Não, peraí, mas o dinheiro é público. Né? E a universidade existe para servir ao Estado, servir à sociedade. Então como é que eles podem fazer o que quiser? Não tem que ter... Eu acho que a universidade brasileira tem que ser zerada e a gente tem que reiniciar as universidades. Tem que zerar, por exemplo... boa parte dos esquemas de bolsa de pesquisa, de bolsa do estudo e recomeçar tudo. Porque se a gente for analisar boa parte daquilo que existe em termos de bolsa de estudo, financiamento de estudo e por aí vai para um pessoal de humanas esquizofrênico que faz pesquisa sociológica de banheirão, né? Pesquisa sociológica de rodinha de punheta, basicamente, tá entendendo? Então, assim, é isso que está sendo produzido em termos de monografia no Brasil. Na minha opinião, tem que zerar absolutamente tudo, e aí você revisa e reinicia a universidade, reinicia as bolsas de estudo, as bolsas de financiamento. Pô... O ministro Senhor da Guerra mandou aqui, o Farinazzo, parabéns, amigos. Não, um abraço pro Farinazzo. Opa, um salve pro Farinazzo. Inclusive, se o Farinazzo for ministro, você nem pode ser ministro, você tem que ser chamado de Senhor da Guerra.
Não, mas o ministro da Defesa, pra mim, Farinazo. Sim. Sim, Tá sim, ali, já sim, tá sim. pronto, tá preparado, sabe o que tem que ser feito. Esse Concordo. Pô, indiscutível. eu ia te perguntar também, existe um grupo militar, tipo os SEALs é um grupo militar, não é? É uma força É especial. uma força É, especial. isso. Existe alguém mais poderoso que os SEALs no mundo, assim, mais preparado? Pô, eu acho que tipo, sem querer puxar a sardinha dos russos ou coisa do tipo, apesar dos SEALs ser excelentes, eu acho que os Spetsnaz são melhores, né? Eu acho que os Spetsnaz são melhores, mas eu também não tenho um conhecimento aprofundado Aham. de, pelo menos no momento atual, como tá o nível de qualidade das várias forças especiais e por aí vai. Isso eu não tenho... O SNAV SEALs, então os caras são bons. São, né? Você mas concorda? isso aí ninguém pode Aham. negar. As nossas forças especiais são excelentes também, Então, ninguém eu ia te pode falar, negar. diz que tem um Né, os exército boinas ali na verdes e por aí Amazônia vai. ali que Não se pode negar que o Brasil também tem boas a forças galera vem especiais. de fora pra fazer Sim. aula ali. Né? Mas eu também não sou um cara especializado em relação Esse que a esse você tema. falou que é o melhor é da Rússia? Eu não sei se eles são os melhores do mundo, mas eu acho que eles são melhores que os SEALs. Os Spetsnaz são russos, Os caras são altamente preparados aí pra Sim, fazer todas as missões. Como é que você não sabe? Você não é agente secreto? Você não vai fazer- Então, tá vendo? Não, mas a agência pra qual eu trabalho não é desse setor. É de outro setor. Trabalha com outras coisas. Cara, agente E tem secreto, relatos de missão desses caras, assim? Tem. Spetsnaz, É. aquilo que aconteceu na Crimeia, por exemplo, em 2014, que em questão de o quê? Um dia eles tomaram a Crimeia, foram eles. Caralho. Eita. Eu vou te E falar. praticamente sem dar tiro, se não me engano. Foi bem Praticamente sem dar silencioso, tiro. né? Assim, foi. Chegaram, ocuparam os prédios, prenderam algumas pessoas, blá, 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 tudo em silêncio, pá, pá, pá. Russo já é foda, né, velho? Russo já é uma parada, tipo... Fala de russo, lembra do Rock 4, né? Não tem como, né? É, o perdeu, o né? Dragon E o ali, Dragon né? perdeu, né? Ah, perdeu porque é um Perdeu, filme né? americano, né, velho? Aí é o velho do rock batendo em todo mundo, né, meu irmão? Uai, faz seu filme, né? Ah, não, Faz seu corta. filme. Rock foi lá e Guerra, bateu, treinou guerra. no meio da neve, o outro com tecnologia, tomando bomba e Rock só correndo no mato lá. Ó, Ó, Aqui, ó. perguntaram aqui uma coisa Ah, interessante. manda Como é aí. que o Rafael resolveria... Cadê? Deixa eu ver. Como é que o Rafael resolveria o problema do wokeismo nos meios culturais? Caraca. Olha, eu falei que eu ia ser o ministro da cultura, né? Tem que responder. É verdade. Cara, a gente não vai resolver a tragédia cultural brasileira sem uma boa dose daquilo que as pessoas chamam de censura, pessoal. Né? Aquilo, por exemplo, que até tem que falar positivamente. O MBL tem essa lei aí, a lei anti-Oruan, Choruan. né? Tá certa essa lei. A gente tem que ir mais longe, inclusive. Não apenas a gente tem que desincentivar o uso do dinheiro público nesse tipo de iniciativa, a gente tem que achar maneiras de coagir ou convencer a iniciativa privada e os espaços midiáticos privados a não dar espaço para esse tipo de conteúdo cultural. E a gente tem que encher de dinheiro o tipo de cultura que a gente quer promover. Se pegar, por exemplo, o edital da Ancine, né? Ou seja, do setor que cuida de cinema, Do cinema. aí que tem ali o financiamento para filmes. Boa parte é pra porcaria, cara. Tem que ter uma agência do governo. E eu não tenho problema com palavras. Eu sou um cara que gosta das coisas bem às claras. A gente pode chamar de departamento da censura mesmo. Não precisa ter eufemismo. O departamento da censura para fiscalizar todo tipo de investimento cultural do Brasil e cortar aquilo que não presta, ou seja, cortar aquilo que financia o wokeismo. Vai ter só filme e novela promovendo valores interessantes pro povo brasileiro, né? Pelo menos durante um bom tempo, pra gente ver se a gente consegue se livrar um pouco desse tipo de coisa. Até a gente entender o que é a nossa cultura. Resgatar Até a gente entender o que é a nossa cultura. A que ela gente tá viu sendo isso na perdida, Segunda né? Guerra Mundial e dá medo, né, velho? Oi? A gente viu isso na Segunda Guerra Mundial e dá medo, né? Não, Na mas assim... Alemanha ali, o Hitler, ó, é só filme assim e tal. Não, mas e isso controlou ali. todo tipo de sociedade que tá querendo se regenerar faz. A China faz isso. Tu vai fazer ali um filme na China que dá uma visão positiva, por exemplo, sobre criminoso, né? Hoje em dia no Ocidente, se você parar pra prestar atenção, faz-se mais filme em que os protagonistas são bandidos do que policial. Parou de se fazer E filme... eles é os fodão, os bandidos é os fodão. É, os o bandido massa, é o bonzão, é o fodão, do é o coração, herói incompreendido e por aí vai.
Na China você não tem praticamente isso. A Rússia hoje em dia é a mesma coisa. Você não tem... não existe Oruan russo hoje em dia mais. Censura nesses filmes. Tem que ter. Censura. Pá, carimbo. Carimbo. Não vai. Não passa. Vai. A musiquinha também, pá, não vai. Verba. Rede Globo, Rede Globo vai receber Legado. uma cartinha, né? Vai receber uma cartinha ali com aquilo que eles não podem mais fazer. Não obedeceu... Pra que precisa renovar a concessão? Por que o Bolsonaro renovou a concessão da Globo? Você ia acabar com o OnlyFans? Oi? Você ia acabar... Sim. Porra, velho, aí é foda, é sacanagem. Isso aí ia economizar um dinheirão, mano. Isso aí ia economizar uma grana. OnlyFans imediatamente banido do Brasil. Toda pornografia, você ia caçar tudo assim. Num... A gente ia montar um sistema aí de censura da internet mesmo, pra impedir o acesso. É fácil, o STF consegue fazer com o X, né? Então a gente fazer com todo mundo. A gente mantém ali um banco de dados pra... não, mas eles vão trocar o site. Não interessa, a gente vai manter uma equipe específica só pra poder ficar fiscalizando e garantir a eficiência da censura. Né? 100 sites mais populares de pornografia. Parece que teve uma época que a Yakuza ela vendia pornografia no Japão. Ela sempre esteve envolvida com prostituição e pornografia. O que o Estado não deixava, o crime organizado tá trabalhando com isso, né? Sim. Provavelmente o PCC ia montar uma locadora. Mas aí porque a Yakuza, eles têm vínculos também empresariais, né? Então, em alguma medida, quando a gente fala em Yakuza no Japão, existem elementos ali de narco-estado também. Sim, eles ajudaram a refazer parte, né? Depois da guerra. É igual a máfia, é igual a Cosa Nostra na Itália. Mais recentemente ela foi ferrada, né? Ela foi destruída praticamente. Mas tudo bem, a Camorra e a 'Ndrangheta continuam fortes. Mas o Estado italiano pós Segunda Guerra Mundial e até os anos 90 era basicamente narco-estado também. Você proibiria esses aplicativos também, Rafa? Tipo o WhatsApp, essas coisas? Não, tô tranquilo. Não ia mandar. Não, tranquilo. Que lá na China foi feito deles, né? Dá pra fazer a gente fazer o nosso. Dá pra fazer o nosso e incentivar o uso. Imagina o Rubão presidente e você, ministro, conversando pelo WhatsApp. Mas isso aí... E os Estados Unidos, a CIA, monitorando Não. Isso aí tem que ter uma substituição imediata. Tipo, eu acho indecente o presidente do Brasil usar o WhatsApp. Isso não existe. Né? Isso aí não tem condição. Tem que ter uma ferramenta de comunicação própria. Sim. Na época da Dilma eu até entendo que ela escrevia meio criptografada ali, né? As mensagens dela eram meio confusas. Então... Ai, Alberto, isso é engraçado. Por isso que o Rafa queria ser ministro, então, da censura, ministro da cultura. Né? Isso aí. Sabe o Rafa ser o ministro da censura. Iam falar isso. Não tem problema não, pode ser. Imprensa de destruição em massa mandou aqui. Salvo Machado, Baixada, Alphaville, Creuzebeck. Valeu, salva. Valeu, irmão. Perdoe, mas Rubão é muito prepotente. Rubão 2026. Beleza, Rubão 2026. Abraço, camaradas. Parabéns ao amigo Rafael. Quem mandou foi o Brasil Grande. Valeu, Brasil. Erivelton mandou aqui, 2026 está demorando demais pro Rubem assumir logo o comando deste país, sem medo de morrer ou matar e torná-lo uma das 5 primeiras potências mundiais. Ô Rafa, você tem inimigos? Pô, pergunta peculiar essa daí. Eu não sei. Bem, o governo dos Estados Unidos, em alguma medida, se os caras me fazem um relatório, né, me acusando de um monte de coisa, eu acho que eu tenho que considerar eles inimigos. Você comemoraria a morte dos seus inimigos? Sim, claro. Sem sombra de dúvida. Não tenho moralismo em relação a esse tipo de coisa, não. Tranquilamente. Eu não sei, eu tô pensando aqui porque... Viva la revolução. Eu como católico, né, eu não posso... Mas olha só... Comemorar ou apoiar? Olha só, a questão do inimigo no catolicismo, eu cheguei a escrever sobre isso esses dias. Existe uma distinção. Porque, de modo geral, usa-se a mesma palavra no português para descrever 2 tipos de inimizade diferentes. Os gregos tinham duas palavras para inimizade, os romanos tinham 2 palavras para inimizade. Hostis, ou para inimigo, né? Hostis e inimicus. Quando Jesus Cristo está falando ali sobre amar o inimigo, perdoar inimigo, ele não está falando, né, do
estrangeiro que está em guerra com o seu povo ou que está tentando prejudicar o seu povo. Ele não tá se referindo ali ao inimigo público, né? O cara que está tentando destruir o seu país e por aí vai. Ele tá falando do seu vizinho, do seu parente que tá te devendo dinheiro e te deu calote, do vizinho que fez fofoca contra você, sei lá, da mulher que traiu, do primo que deu um soco na sua cara, né? Do vizinho que te xingou. Pequenas desavenças. Do inimigo pessoal. O inimicus é o inimigo pessoal, aquele que fez algo contra você, né, a nível pessoal, e em relação a quem você tem ressentimento. Porque o ressentimento, ele envenena a alma, né? Então a importância do perdão ao inimigo pessoal e do amor, né, ágape, que é tipo, existem várias palavras pro amor, né? Quando Jesus fala em amor nesse sentido, não é o eros, por exemplo, não é necessariamente a filia, é o ágape, né? Que é exatamente uma benevolência universal. Isso aí é a maneira como você tem que ver o seu inimigo pessoal, essa pessoa que fez algo que te prejudicou, porque isso, inclusive, vai curar essa ferida que você tem no seu interior, né? E te tornar mais próximo de Deus. Não se aplica, e isso é o que está, por exemplo, em Tomás de Aquino, em Santo Agostinho, mais recentemente, por exemplo, no Carl Schmitt, não se aplica ao inimigo político. Você não precisa perdoar ou amar o seu inimigo político, que é o hostis, que é outra palavra latina pro inimigo, né? Em grego é o polemios, né? Você pode odiar o seu inimigo político. Né? Os estados cristãos, por exemplo, eles fizeram as cruzadas, né? Sim. Então, assim, nesse sentido, é claro que cada um, evidentemente, tem a sua perspectiva, né? Mas eu não vejo necessariamente uma contradição. E é desse inimigo que você fala. Sim, um inimigo pessoal não. Um inimigo pessoal, a pessoa morrer, o que se pode fazer, né? Cada um com a sua, né? Mas morre aí um inimigo político, ou alguém que está tentando destruir o Brasil, ou alguém que está no lado adversário, né, em relação a gente. Aí a gente comemora, até solta fogos, né? Quando a Margaret Thatcher, por exemplo, morreu, os irlandeses, que são um povo muito católico... Nossa, mano, né? achei que você tinha soltado um foguete pra... Não, mas os irlandeses foram pra rua pra beber, encheram a cara, comemoraram, soltaram fogos, e por aí vai, são um país bem católico, né? Porque ela ferrou ali os irlandeses também, fez um monte de merda e por aí vai. Legal. Bom, vamos lá. O canal Polaris virou membro, Robertinho. Valeu, Polaris. Depois, se quiser, vamos lá bater um rango com a gente. Sim, que Eusébio. Rafael, qual a diferença entre a Nova Resistência e o MBL? Nenhuma. Assim, eles são liberais, né, pô? Então, assim, eu acho que tem muita diferença. Tem várias diferenças. Agora, assim, hoje em dia o MBL defende o Bukele, né? Eles estão tentando se repaginar para passar uma ideia de um liberalismo meio conservador, meio patriótico. Mas eu vejo, na verdade, o MBL como internamente bem desagregado. Eu acompanho, às vezes, discussões deles e eles estão sempre atacando uns aos outros em várias questões. Então, assim, eu acho que essa estratégia deles, ela tem uma certa eficácia, né, de se pintar ali como um liberalismo que, porém, é duro em relação ao crime, que defende um pouquinho de patriotismo. Então, assim, tem uma certa eficácia, mas também tem limites, porque eu vejo, assim, muito caos nas fileiras deles. E a NR é, obviamente, uma organização nacionalista, multipolarista. O MBL é pró-Ucrânia, por exemplo. Então, eles têm aí uma perspectiva que eu acho equivocada, né, em relação à geopolítica. Boa parte dos membros acredita nesse monte de besteira em relação ao Islã, ameaça islâmica, que os Estados Unidos são um hegemon bom, que seria ruim os Estados Unidos serem substituídos pela China e por aí vai. Então, assim, eu acho que tem um monte de diferença, na verdade. Legal. A Nova Resistência, ela tem um projeto
de chegar ao poder através de um partido político? Tem um projeto de chegar ao poder, né? Se vai ser por partido político ou por outras maneiras, aí depende das circunstâncias objetivas. A gente apoia a eleição do Rubão, né? Então a gente vai junto do Rubão, a gente vai apoiar o Rubão. Vamos ver, caso ele de fato venha a candidatura à presidência, né? Vamos ver como é que vai ser. E por enquanto é isso. Você já sabe como vai ser o plano do Rubão, assim? Não, na verdade também não sei. Não, também não sabe. Também não sei. Porque não quer falar, né? Bom, qual partido você vai filiar, tal. Não sei. Eu tenho meu plano aqui. Na hora vocês vão saber. Ninguém tá sabendo. Esse você também não sabe o plano do Rubão. Não, por enquanto eu não sei. Rubão. Rubão tá planejando algo, velho. Vou te falar. Calma. Ali é astuto, viu, Eu tenho um Albertinho? plano. Ó, o Erivelton mandou que não tem pena de morte no Brasil, porém é gigantesco o número de homicídios, latrocínios e outras mortes covardes em geral, mesmo sendo um país hipocritamente pacífico. Não tem pena de morte pelo Estado, né? Pena de morte a gente sabe que tem. O Adenilson Barbosa também mandou R$20. Obrigado. Valeu, Adenilson. Canal Polaris, gostaria de saber se o Rafael Machado e os amigos do Três Irmãos viram minha refutação ao Miorim. Não vi. Em que mostrei que a base do Estado é, na verdade, o sistema solar e o centro gravitacional. Um abraço a todos. Valeu. Beleza. Depois eu vou olhar isso aí, hein? Eu não vi, não. Me interessou. Ó, aí. Sidney Lopes, boa noite, saudações a todos. Como dar carta branca à polícia sem antes fazer uma depuração? Aqui em Natal, há grupos de extermínio envolvidos com o tráfico, por exemplo. Você falou sobre isso, né? Dá pra fazer as duas coisas. Na prática tem que fazer as duas coisas. Sim. O Erivel, todo brasileiro honesto, /justo, tem que ter arma de fogo para se defender e não esperar ser defendido por militares, policiais, etc. Ainda mais nessa terceira guerra mundial, na iminência de ficar escancarada. É isso aí, Elivelton. Você acha que a gente já tá na terceira guerra mundial, Rafa? Sim. É. Eu acho que a gente tá vendo a terceira guerra mundial, mas que ela tá sendo travada numa fase morna. Não é nem um conflito frio, nem um conflito total, uma guerra total. Não é um conflito quente, é uma guerra morna. Né? É uma guerra limitada, é um conflito limitado e que se dá principalmente de formas híbridas. Sim. Ou seja, além da ação militar, ataques cibernéticos, operações de inteligência, ataques culturais, né? Manipulação cultural e por aí vai. Armas biológicas? Você acha que já saiu arma biológica aí? Eu acho que quando os russos falam na questão dos biolaboratórios ucranianos, eles estão falando a verdade, né? Que os Estados Unidos estavam ali com biolaboratórios no território ucraniano, basicamente para poder fazer arma biológica. Isso aí eu acho... E arma biológica, inclusive, com direcionamento étnico. O Ministério da Defesa da Rússia liberou evidências documentais que indicam que havia pesquisas nesse sentido sendo desenvolvidas em biolaboratórios ucranianos que eles tomaram, que eles ocuparam, né? Que eles estavam ali tentando desenvolver, por exemplo, algum tipo de gripe, algum tipo de variação da malária que, por exemplo, atingisse apenas russos, que atingisse apenas outros grupos, etc. Desgração genética mesmo, né? Com capacidade inclusive, genética toda essa polêmica envolvendo a família do Biden envolve esse tipo de assunto porque o Hunter Biden, ele era aí um dos principais acionistas da Metabiota e estava ligado aí a outras empresas que gerenciavam esses biolaboratórios militares em território ucraniano. Né? Então isso aí está envolvido nessa questão da família Biden também. Aquele papo do laptop do Hunter Biden, né? Que comentaram bastante nas eleições dos Estados Unidos e por aí vai, tá ligado a isso. Você acha quanto tempo que a gente vai olhar para a história e vai reconhecer que esse momento foi o momento da Terceira Guerra? Acho que vai levar aí uns 10, 20 anos. Né? Até porque a gente não sabe como vai terminar. Porque a Segunda Guerra Mundial eles não reconheceram naquele momento, né? Demorou, eu acho que demorou um né? tempo. A Primeira Guerra Mundial também. E na época eles chamavam de Grande Guerra, né? Só passaram a chamar de Primeira Guerra Mundial quando teve a Segunda. Mas ainda assim, quando a gente fala aí na Grande Guerra, que era a Primeira Guerra Mundial, eu acho que levou 2 anos de conflito ou 1 ano e meio para eles perceberem, não, realmente esse conflito está diferente.
né? Segunda Guerra Mundial também foi aos poucos os caras percebendo que o conflito estava diferente. Agora, esse aqui, como ele não é um conflito quente, ele é um conflito morno, tudo leva mais tempo. Boa. Vamos lá, a Azuna mandou R$2. Universidade deve ser para qualificação a mais de sair de lá e ir logo para o mercado de trabalho, colocando em prática tal qualificação. É muito louco, né? A gente conversou com alguns engenheiros e eles falaram que, tipo, cara, não tem um engenheiro hoje, ele não tem como ir para atividade sem ele passar por uma parada de técnico. Não tem como. Ele não sai da universidade preparado para ir pro chão de fábrica. Não sai. Antes de pegar um cara que é técnico. Não dá. É muito louco isso aí, né, velho? Muito louco mesmo. O Fel mandou R$2, obrigado. Cinco Eusébio, Nova Resistência, é o MBL. Rubem será um início independente de qualquer coisa, porque deve continuar como está o Brasil. O lulismo, o bolsonarismo e o jurismo afundaram o Brasil de vez na canalice e abjeção em geral. Logo, Rubem Gonzalez para presidente vitalício do Brasil. Caralho, vitalício. Boa. Puta que pariu, velho. Um abraço, Erivelton. Cinco Eusébio mandou aqui também. Rafa é brabo, César Augusto. Tomás Duarte, salve comandante Rafael Machado, líder do Império Latino-Americano. O Fel mandou aqui também. João Vitor. Arthur Andrade, se Lula está com liberalismo... Arthur Andrade, salve aí. Se Lula está com liberalismo e a direita, por que foi preso nas eleições de 2018? Não foi um golpe político? Foi. A questão ali é que nessa época a gente tem que entender o seguinte: aquilo que a gente chama de o sistema liberal, o establishment, por aí vai, ele nunca está plenamente satisfeito a não ser que você entregue tudo, a não ser que você seja 100% liberal. Olha, tal como eles foram atrás do Lula naquela época, porque eles queriam botar... atrás do Lula e da Dilma, na verdade, né? Mas de maneiras diferentes. Porque eles queriam uma série de reformas que o PT, o governo do PT estava adiando, não estava fazendo como eles queriam. Eles também foram atrás do Bolsonaro, porque o Bolsonaro também não jogava plenamente o jogo que eles queriam que o Bolsonaro jogasse. Então, assim, essas forças do Estado profundo, por assim dizer, ou do sistema liberal no Brasil... eles colocam um cara ali que é liberal, mas esse cara ele é 70% liberal. E, eventualmente, eles vão encrencar com aquele 30% do governo do cara que não é liberal. Aí vão tentar botar outro cara. Então, o Lula foi eleito pelo liberalismo e foi derrubado pelo liberalismo. E é assim que funciona, é sempre assim. O regime militar foi colocado no poder pelos Estados Unidos e pelos liberais. E foi derrubado pelos Estados Unidos e pelos liberais. Né? É sempre assim. Você viu a porra do decreto, né? No dia do debate lá. Você concorda? O do Cogos? Você concorda com a parada lá do Brizola lá, que o Rubão defendeu? Eu acho que o Rubão estava correto. Correto, né? Estava correto. Eu acho que... É claro que o tema tem um monte de gente que fala que era assim mesmo, etc, etc. Mas se a gente analisar estatísticas, o problema da segurança pública no Rio de Janeiro não começou com o Brizola e ainda piorou pra caramba na época do Marcelo Alencar, depois do Brizola. E foi se recrudescendo. Não dá pra botar a culpa no Brizola, isso aí foi o quê? Há quase 40 anos. Que ele foi governador do Rio de Janeiro. E a culpa é dele ainda, né? Então, assim... E ele nem governou o mandato completo. Sim. Porque ele saiu para ser candidato à presidência, entrou o Nilo Batista, né? Então, assim, o cara ficou 2 anos e pouquinho e a culpa dos problemas de segurança pública são dele. Pô, para, Brizola, né? Os caras tão de sacanagem, né? Eu acho que, mais uma vez, a mídia enganando a população ali, né, cara? Realmente, depois... Inclusive, depois que o Rubão falou que lá, eu fui